Te Pego Lá Fora é sem dúvidas uma das comédias mais amadas dos anos 80, uma década que nos trouxe filmes inesquecíveis como este, que nos traz uma mensagem simples, mas muito poderosa sobre como é importante enfrentar nossos medos, principalmente quando eles nos pressionam, nos esmagam e nos colocam em um total desespero. Um filme do finalzinho dessa década tão preciosa para o cinema, que também é um clássico da nossa querida Sessão da Tarde. Com sua estreia em 1987, Te Pego Lá Fora é tão interessante e cativante no mesmo nível de outros clássicos, como por exemplo Curtindo a Vida Adoidado, Os Goonies, Clube dos Cinco, Footloose e tantos outros. Bons tempos, né? E ninguém melhor do que o próprio diretor Phil Joannou para contar como foi a procura por jovens atores que viriam a interpretar os dois principais personagens do filme, Jerry Mitchell e Buddy Revell. Com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos de que Steven Spielberg, que foi o diretor executivo do filme, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, foi feita uma chamada aberta ao público porque os produtores queriam que todos no filme, todos mesmo, fossem atores totalmente desconhecidos. Fizeram testes em várias cidades dos Estados Unidos e milhares de jovens apareceram para fazer os testes de palco em um processo que na verdade foi bem demorado. E no final, Casey Siemaszko foi o escolhido para interpretar Jerry Mitchell e Richard Tyson para interpretar o casca-grossa Buddy Revell. Mas na verdade, o ator Kirk Cameron foi a primeira escolha para interpretar o personagem de Jerry Mitchell, mas ele acabou não aceitando a proposta, então o papel foi mesmo para as mãos do ator Casey Siemaszko, e vamos combinar que caiu como uma luva, né? Uma curiosidade é que Te Pego Lá Fora foi vagamente inspirado em um filme de faroeste clássico feito lá em 1952, chamado Matar ou Morrer, onde um xerife do Velho Oeste é forçado a brigar com um notório criminoso em uma hora marcada, mais precisamente ao meio-dia. E as notícias de que um valentão chamado Buddy vai se mudar para a escola, no início parecem ser apenas boatos mesmo, coisas absurdas do tipo: Buddy quebrou o pescoço de um professor só porque ele tinha sido tocado, ele espancou um treinador, ele foi expulso de todas as escolas da cidade, ele não gosta de ser tocado, enfim. Assim que Buddy Revell pisa na escola, o amigo de Jerry já manda o nosso protagonista conseguir uma entrevista com ele pro jornal da escola. Mitchell fica desesperado e corre pro banheiro. E adivinha quem chega lá também, Pois é. Nesse momento, Jerry tenta conversar com Revell, mas ele comete o maior erro da sua vida. Ele toca no Buddy. E num instante, ele se vê sendo enforcado por Buddy Revell, que ele convoca para uma luta às 3 horas da tarde. Uma briga, né? Na verdade, uma surra às 3 horas da tarde no estacionamento da escola. Daí vem o nome do filme em inglês, 3 O'Clock Height. As situações que acontecem com Mitchell a partir daí são as mais engraçadas e ao mesmo tempo desesperadoras. Dá até para notar quando Jerry volta para a sala de aula depois de conhecer Revell, seu suéter ainda tem um punho perfeito amassado quando Buddy o agarrou. A partir do momento em que Jerry é desafiado por Buddy, a trama mostra diversas situações em que o pobre nerd tenta fugir do seu destino, desde a busca de alguém para protegê-lo, do roubo à loja em que trabalha e até mesmo da tentativa de suborno ao valentão através de uma cola na prova de matemática e depois de dinheiro, mas é claro que nada dá certo, né? Parece que em cada canto que ele tenta se esconder, Buddy está lá para atormentá-lo. As melhores cenas do filme estão aguardadas, claro, pro final do filme, né? No momento ainda tão aguardada a briga entre os dois, em que vemos o Buddy Revell derrubando uma interminável quantidade de pessoas até chegar no Jerry. O final você pode imaginar, mas com certeza a grande magia do filme é o que acontece até chegar lá. Uma das cenas mais hilárias é quando Jerry Mitchell tenta ser punido pela professora Farmer, apresentando um tipo de resumo de um livro na sala de aula. Ele acende um cigarro, beija a professora na intenção de ir para o castigo para escapar da briga, mas pro azar de Mitchell, a professora acaba gostando da apresentação, se é que vocês me entendem, né? E durante esta cena no relatório do livro, onde Mitchell pergunta para a professora qual é o livro preferido dela, e ela responde apaixonada, então ele beija ela. Na verdade, o título original do livro é The Turn of the Screw, algo como A Volta do Parafuso, do romancista Henry James, onde há uma parte no livro em que o tutor é beijado pela sua aluna. Depois que o filme foi concluído e testado, as audiências desesperadamente queriam saber o que aconteceria com Jerry Mitchell e a sua professora. Os produtores, incluindo o Steven Spielberg, trouxeram a atriz Kathleen O'Haney e Casey Siemaszko de volta para filmar a última cena do filme, em que ela entra na livraria e apaixonadamente beija Jerry. Rolaram até boatos pela internet de que Steven Spielberg teria dirigido essa cena do filme. Enfim, a cena ficou bem legal, né?
Segundo o próprio diretor do filme, Phil Joannou, ele foi fortemente influenciado por dois filmes, Depois de Horas, de 1985 e Touro Indomável, de 1980, do cineasta Martin Scorsese. O Steven Spielberg esperava que o filme Te Pego Lá Fora fosse no estilo de Karate Kid, de 1984. Ele disse ao Phil Joannou: "O que aconteceu com Karate Kid? Você fez um filme de Scorsese?" E talvez tenha sido por esse motivo que Spielberg tenha pedido para tirar seu nome dos créditos do filme. Ouve-se falar também de uma briga de Spielberg com Aaron Spelling, que era outro produtor executivo do filme, mas como eu disse, são apenas boatos, né? O nome Hugh Collum III, escrito na lousa atrás de Mitchell nesta cena, era na verdade quem construiu os cenários do longa, que por sinal, Te Pego Lá Fora não tem nenhum ator que ficou assim bastante conhecido, né? Só pra ter uma ideia, o protagonista Casey Siemaszko era um dos caras que andava ao lado do Biff em De Volta pro Futuro. Ele era o coadjuvante do coadjuvante. Não tem muito o que falar sobre o Casey Siemaszko aqui, né? Já Richard Tyson também participou de um clássico, Um Tira no Jardim da Infância, com Arnold Schwarzenegger. Ele era o vilão do filme, outro grande clássico aí da sessão da tarde. Com certeza, Te Pego Lá Fora é um dos poucos filmes que dá prazer de assistir dublado, né? Uma coisa curiosa sobre o elenco do filme é a idade dos dois principais personagens. Eles interpretavam adolescentes do ensino médio de 16 ou 17 anos, mas Casey Siemaszko já tinha 29 anos de idade e Richard Tyson tinha 28. O próprio diretor Phil Joannou era mais novo do que os dois, ele tinha 27 anos. Além do roteiro que te prende durante todo o filme e a perfeita atuação da dupla Siemaszko e Tyson, esse filme não foi um sucesso estrondoso nas bilheterias americanas na época. Na verdade foi um fracasso, viu? Mas depois acabou ganhando uma notoriedade maior quando chegou nas casas em VHS. Para quem lembrar do que é VHS, hein? O colégio Old High School, onde se passa o filme, acabou sendo o cenário de outro filme chamado Fica Comigo, lá em 1999. Esse foi um dos primeiros filmes em que a atriz Yadra Smith atuou, onde ela faz uma líder de torcida, e uma curiosidade é que ela dá a voz original da personagem Lisa Simpson. Interessante, né? Hoje em dia, mais de 30 anos depois, é curioso perceber que todas essas pequenas histórias que contei aqui ajudaram a moldar esse grande clássico. Te Pego Lá Fora é até mesmo um filme simples, que desde os primeiros minutos já prende nossa atenção, uma obra inesquecível que a cada reprise foi crescendo ainda mais no coração do público até se tornar o que é hoje, uma das comédias mais marcantes das últimas décadas. Jerry vai em apenas um dia de um nerd apagado para o popstar. Olhando por um lado curioso, dá até para fazer um trocadilho. Neste dia, Jerry Mitchell não vai se preocupar com inglês, matemática ou geografia. Isto porque no final da aula e no final do dia, ele será história, fazendo com que todo mundo fale dele, Jerry Mitchell, o mesmo que falavam de Buddy Revell. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, assim você vai sempre saber quando eu lançar vídeos desse tipo, mas o like ou o dislike sempre vai ser por sua conta. Um grande abraço e até a próxima!